Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai entrar no detalhe de como que a gente monta uma função em Python, tá? Como é que é a estrutura de uma função, para que ela serve e entender o racional para quando a gente for usar na prática. Então vamos lá. Funções em Python, pessoal, basicamente é um trecho de código em que eu posso compartimentar e repetir o uso dele em diversos lugares do meu sistema, enfim, da minha aplicação. Ou seja, eu tenho um conjuntinho de ações, tá? Definidos dentro de uma função. Para poder definir uma função, eu uso aqui a minha palavrinha reservada def, né? Vem uma abreviatura aí de definição. Coloco um nome para minha função e aqui nos parênteses são as minhas entradas. Então, quais são as variáveis, né, que eu tenho que adicionar, ou enfim, os inputs que eu tenho que colocar na minha função. Coloco os dois pontos e aqui eu desço um nível de indentação. Tudo que está aqui embaixo do nível de indentação se remete a essa função aqui que eu estou definindo. E aí eu posso colocar várias linhas de código, várias execuções aqui dentro, tá bom? Nesse exemplo, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma variável chamada mensagem, estou atribuindo o valor olá. Essa variável mensagem eu retorno da função, tá vendo? Ó, mais uma palavrinha reservada. Então, o que que essa função está fazendo? Ela cria uma mensagem chamada olá e essa mensagem é retornada para fora da função. Tá bom? Essa é a forma padrão de como a gente monta uma função. Outro exemplo aqui é a função somar que eu estou definindo. Eu uso de novo a palavra reservada, o nome da função, nesse caso aqui é somar, que eu batizei, e essa função precisa de dois inputs. Ó, o input 1 e o input 2. Diferente da função anterior, que não precisava de nenhum input. Essa aqui eu tenho que colocar dois números, número 1 e o número 2. Tá? Esse nome aqui do input a gente pode definir também da nossa forma, não tem uma regra específica, a não ser a regra das palavras reservadas, tá bom? Daí eu desço de novo aqui, ó, um nível de indentação e eu faço a criação de uma variável chamada soma, que eu atribuo a ela a soma do número 1 com o número 2. Daí eu retorno o valor dessa soma. Pronto. Essa é uma outra forma de mostrar como se cria uma função, tá bom? Para poder exemplificar, como que a gente executa uma função é basicamente fazer a chamada pelo nome da função. Então, em algum determinado trecho do código, eu tenho aquela formatação do def e return, certo? E ali eu defino a minha função. Em outro lugar do código, eu posso simplesmente fazer a chamada pelo nome da função. Então ele já vai automaticamente encontrar a função, executa aquele trecho de código e depois volta. Tá certo? Então nesse exemplo aqui eu estou usando a chamada da função hello, que foi definida lá atrás. Lembrando que essa função hello não precisa de inputs, mas eu preciso mesmo assim colocar o parênteses, tá? Para definir que isso aqui é uma função que eu estou chamando. E o legal é que, lembra que a função hello, ela retorna, né, ela tem lá um return mensagem? Então o que vai acontecer? A saída desse hello vai ser o mensagem. Então eu tenho como resultado mensagem. E a função print que eu estou usando aqui nesse exemplo, qual que é a ideia dela? É o, imprimir o valor. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai simplesmente mostrar na tela o que está acontecendo aqui como entrada, né, da função print. Como eu estou colocando a função hello, ele vai mostrar para mim o resultado dessa função hello, que é a palavrinha olá. Tá bom? Da mesma forma que você está colocando nessa função print, você pode atribuir a uma variável. Então, a saída hello, né, da função hello, pode ser, na verdade, alimentada por uma variável. E essa variável eu posso colocar depois numa função print ou usar ela em outro lugar do código, não tem problema. Um exemplo aqui com a função somar que a gente criou. Eu tenho aqui soma do número 1 e o número 2. Lembra que eu tenho que colocar dois inputs? Então eu coloco 1 e o 2.
E aí eu estou fazendo a atribuição desse resultado aqui para uma variável. Resultado underline soma. Daí eu uso a função print do resultado soma. Daí ele aparece para mim na tela o número 3. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, aqui é uma forma da gente entender como funcionam as funções em Python. Isso aqui vai ser muito útil para você definir os seus códigos com reprodutibilidade de ações. Então, você não precisa copiar certos trechos de texto que são muito frequentes. Você pode definir isso como uma função e fazer o uso dessa função de forma rápida e ágil. Fica muito mais fácil de entender o texto, né, o código em si, e muito mais fácil de fazer manutenção também, caso tenham bugs, problemas e atualizações também, tá bom? Vamos seguir então para a próxima aula, em que eu vou apresentar uma próxima estrutura de código muito comum em Python.